Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, intriga e desafia muita gente, né? Por que a luta contra o pecado continua mesmo depois da salvação? Parece um paradoxo, um beco sem saída. E é exatamente isso que a gente vai explorar hoje, com base na análise do pastor Ailton Santana. Então vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é bem essa. Poxa, se a salvação é para ser um novo começo, uma limpeza total, por que essa batalha interna não para? Por que essa briga continua? Para achar as respostas que o texto propõe, primeiro a gente precisa entender o diagnóstico do problema. De onde isso vem? Beleza, então vamos para essa primeira parte, o diagnóstico. De acordo com o comentário que a gente está analisando, a chave para entender essa luta que não acaba é sacar a verdadeira dimensão do estrago. O quão fundo foi o impacto original do pecado. E aqui está o ponto de partida de tudo. A ideia é que o pecado não foi, tipo, um arranhão superficial. Foi algo que entrou em cada cantinho da existência humana. Uma condição que afetou a pessoa por inteiro, sabe? Não só uma partezinha. E esse versículo aqui, nossa, ele ilustra isso perfeitamente. Repara só nas três partes que ele menciona: espírito, alma e corpo. O argumento é o seguinte: se tudo foi afetado, a cura, a santificação também precisa ser completa. Tem que pegar tudo. A primeira consequência direta disso, segundo a análise, é o que a gente pode chamar de uma mancha. Pensa numa metáfora mesmo para uma impureza espiritual, uma contaminação que, olha, não sai fácil não. E o legal de notar aqui é como as palavras purificação e imundícia, elas reforçam essa ideia da mancha, né? A análise mostra que é preciso um processo constante de limpeza, que tem que cuidar tanto da carne quanto de espírito. Não dá para separar. E aqui que o diagnóstico fica mais profundo. Não é só uma marca que ficou do passado, entende? É uma força que está ativa, agindo agora. A análise chama isso de inclinação, tipo uma tendência interna que fica o tempo todo puxando a gente para uma direção. Esse versículo é usado como uma prova dessa inclinação, de como ela está bem lá no fundo, bem enraizada. E a parte que fala desde a infância, uau, isso é usado para mostrar o quão fundamental essa tendência é para a condição humana, segundo essa visão, claro. Tá, então se existe essa inclinação interna que não larga, o que isso provoca? Bom, a análise diz que isso provoca uma verdadeira guerra. É isso mesmo, uma guerra. Então vamos para a próxima parte para ver como essa batalha acontece. Aqui a gente consegue visualizar bem esse conflito. De um lado a gente tem os desejos carnais, que são a representação daquela inclinação para o mal, e do outro a alma, que é o próprio campo de batalha. É um confronto que não para, um cabo de guerra constante. E esse texto aqui, nossa, ele deixa o ponto claríssimo. A linguagem usada não é nada passiva. A palavra é guerreiam. A ênfase é total nisso. Não é um debatezinho amigável, não. É um combate para valer, hostil, pelo controle da alma. Ok, se o diagnóstico é esse, e existe essa guerra interna, a pergunta que não quer calar é: e aí, como se vence isso? A parte final do comentário foca exatamente nisso, apresenta uma estratégia com 2 passos. O primeiro passo dessa estratégia é sacar que a batalha não é só interna. A análise traz a figura de um adversário externo, alguém que está ativamente procurando explorar justamente essas fraquezas, essa inclinação para o mal que já existe dentro. E essa imagem do leão que ruge é muito forte, né? Ela passa uma sensação de perigo ali na esquina e da necessidade de ficar de olho aberto o tempo todo. Então a primeira parte da estratégia é essa: vigilância. Ficar sóbrio, ficar atento. Então, aqui está a estratégia resumida. Primeiro, a vigilância, que a gente acabou de ver. E o segundo passo, que é a virada de chave de tudo, é resistir através da submissão. E olha, essa segunda parte tem o segredo de todo o argumento. Então, o ponto crucial é esse. O comentário defende que tentar resistir só na força de vontade no braço está fadado ao fracasso. A resistência que funciona de verdade depende de outra coisa antes, de uma condição que abre a porta para ela acontecer. E este versículo final, ele conecta todas as pontas. Presta atenção na ordem. Primeiro, submetam-se a Deus. Só depois vem resistam ao diabo. A submissão a Deus é o que dá poder para a resistência funcionar. Fica muito claro que, nessa visão, a vitória não vem de bater no peito e dizer eu consigo, mas de se submeter. E assim a gente chega no coração da resposta que o comentário oferece. O caminho para vencer aquela inclinação interna e o adversário externo não é lutar com mais força, é se render a uma autoridade maior. É um paradoxo e um paradoxo bem poderoso. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão para levar. Com base nessa análise toda, a grande questão que fica é:
Na prática, no dia a dia, nessa batalha que rola dentro da alma, o que significa de verdade se render para então poder vencer? Fica aí a pergunta.